Olá, bom dia. Uma sexta-feira bonita, né? E estamos aqui novamente para trocar algumas ideias, fazer uma reflexão sobre algumas coisas que eu reputo importante para o bom e perfeito desenvolvimento da hospitalidade, o bom e perfeito desenvolvimento da hospedagem, enfim, daquilo que nós que trabalhamos nesse segmento temos digamos assim, a obrigação, né, de manter isso oxigenado. Eu sempre faço uma pergunta para os locais onde eu sou chamado para algum treinamento, capacitação, e a primeira pergunta que eu faço, depois da apresentação nominal dos integrantes, enfim, a primeira pergunta é essa: qual a sua empresa? Qual a sua empresa? Para minha surpresa, que já não é mais surpresa, 99,8% de quem está presente responde que é a empresa que está assinando a carteira de trabalho. O grande passo do erro já começa ali. O grande passo do equívoco começa ali. E vocês, ao longo desse pequeno, né, vocês vão ver, vão encontrar a justificativa. Então, quando eu me apresento e a pergunta é feita, e ela é feita desta forma, o sujeito, Casagrande, o Pedro, a Maria, o Antônio, eles desaparecem. O que é um risco para quem? É um risco para o próprio local de trabalho. Nós somos sujeitos, nós somos pessoas que temos habilidades específicas para algumas coisas, e não adianta eu querer você me dar a parte contábil de uma empresa, porque no próximo mês você vai estar com um rombo por falta de capacidade intelectual para fazer. Eu não faço, eu não sei fazer. E não faço. Mas agora tem algumas coisas que eu faço, eu acho que até faço bem feito. Mas aí, quem me julga não sou eu, quem me julga são as pessoas que fazem os comentários a meu respeito. Mas vamos deixar isso de lado. Novamente eu volto à pergunta. Qual é a sua empresa? Qual é a resposta que eu gostaria que as pessoas dessem? E gostaria não para surtir um clamor no meu ouvido, não. As pessoas dessem essa surpresa, essa resposta, que elas se colocassem como sujeitos de dono dessa empresa. Eu tenho um nome, eu tenho um endereço, eu tenho um RG, então eu tenho elementos suficientes para que uma outra empresa me contrate. Então, a pergunta que eu faço sempre, ela é respondida a 99,8%, que é a que assina a carteira. Está errada. Está errado. Porque a pessoa ela já começa a não participar dessa relação magnífica, que é uma relação de trabalho. Quando você se coloca à disposição de alguém, é porque você, e esse alguém o contrata, né? E esse alguém o contrata, é porque você tem habilidades e competências para desenvolver tal tarefa. Acabo de dizer que não me chame para a área contábil de uma empresa, porque não vai dar certo. Agora, me chamem para botar uma mesa, me chamem para fazer uma cama, me chamem para fazer um receptivo, eu até vou lá e faço com as minhas naturais deficiências, mas eu vou e faço, sem o menor problema. Então, quando a gente pergunta qual é a empresa, qual é a tua empresa, a empresa sou eu.
Eu, Casagrande, posso até ter o nome fantasia, eu tenho a Hospitalidade Gramado, que é a minha empresa, mas é o nome fantasia. Mas a minha empresa sou eu. Eu só quis dar o nome de Hospitalidade Gramado, pronto. Entendeu? Então, esse estigma, e hoje, ontem também, mas hoje, nós estamos aí numa fraqueza, de mão de obra, que a cada dia que passa eu fico mais apavorado com o que eu ouço. E ouço de empresários do ramo, ouço de pessoas da hotelaria, ouço de pessoas de RH, ouço de pessoas que estão afetas a esse instante. Por quê? Porque o ser humano, cada vez mais está perdendo a sua capacidade de raciocínio. Se eu perguntasse, ou se eu perguntaria, né, qual a empresa que você trabalha? Bom, aí sim, você tem todo o direito de dizer, eu trabalho para a empresa XYZ. Mas eu não perguntei isso. Não pergunto isso. Qual é a tua empresa? É diferente de qual é a empresa que você trabalha. Então, o nosso ouvido, a nossa capacidade de audição, de processamento da pergunta, ela nos leva a um risco muito grande. Porque se eu faço entrevista de emprego, uma vez até já participei, me convidaram 1, 2 vezes, mas eu confesso que não é a minha área, porque eu sou muito chato. Eu sou muito exigente, inclusive comigo. Se eu não sei, eu vou estudar. E a palavra estudo, a palavra leitura, a palavra pesquisa, ela também está desaparecendo gradativamente graças a uma ferramenta que estou com ela aqui na minha frente, né? Aonde aqui você encontra conceitos até de coisas que nem imagina que fosse existir. Então vamos ficar atentos. O RH da empresa, o RH do hotel, da gastronomia, ele precisa ter pessoas dentro do seu estabelecimento que tenham uma relativa capacidade, uma média capacidade de poder entender a mensagem do seu cliente. Se é uma mensagem numa língua estrangeira, bom, aí teremos talvez um pequeno problema na questão da tradução. Mas se a mensagem do cliente for na nossa língua, na língua portuguesa, nós precisamos, sem dúvida alguma, dar uma resposta ou começar uma resposta aonde a minha empresa, eu como empresário, não passe vergonha. Eu como empresário, eu tenho que ter uma vitrine. Eu tenho que ter uma vitrine para apresentar o meu produto. Eu tenho que ter uma forma de apresentar o meu serviço para que outras pessoas, obviamente, o conheçam. Porque se nós não fizermos isso, não adianta você fazer aqueles currículos que vem impresso aí pela internet, você só preenche aquela coisa e manda. Isso é um ritual necessário? Mas eu confesso que dentro dessa modalidade existem coisas muito, muito, muito sérias e muito engraçadas. Lamentavelmente não deveria ser engraçado, mas tem coisas que não dá. Tem coisas, realmente tem coisas que a gente não consegue conter o riso, principalmente naquela parte onde as pessoas colocam o que sabe fazer, onde é que trabalhou, o que fez, aquela coisa toda. Esses dias um amigo meu me mandou uma que eu achei fantástico. E dizia assim lá embaixo, a habilidade dele, né, da pessoa, ele dizia assim, só sei apertar cano, só sei apertar parafuso.
E, obviamente, ele estava mandando esse documento aonde ele estava se apresentando para a empresa. Obviamente, ele estava se colocando como candidato a um cargo de garçom. Pode ser esse camarada que só sabe apertar parafuso, pode servir um brilhante profissional, sem a menor dúvida que pode. Mas nós temos que começar a nossa mudança na hora da apresentação da minha empresa. Ele deveria ter feito isso logo do início. Por que ele não fez? Porque ele está mal direcionado. Nunca ninguém parou para explicar isso. Nunca ninguém fez uma pequena observação de que essa questão da autoempresa, né, de eu ser a minha empresa, ela não é abordada, isso não é abordado na escola, isso não é abordado na universidade, isso não é abordado em lugar nenhum. Somos nós que... eu já li muita coisa, mas dificilmente eu tenha passado os olhos em algo que eu também defenda, que é exatamente essa questão da pergunta, né, qual a tua empresa, e aí vira a resposta que a empresa, no caso, sou eu, né? Então, esse momento de pauta, isso é um momento extremamente importante, porque isso é um momento importante porque se você não fizer essa leitura de si mesmo, aí as pessoas se queixam do subemprego. Não é questão de subemprego. É a questão que passa, né, a nascer a partir de um determinado momento, que as pessoas não se sintam e não se veem qualificadas para tal. Olha, eu só sei apertar parafuso até agora, mas eu estou disposto a ser ensinado. Então eu quero começar a polir prato, a polir talheres, a polir taças, a polir uma série de coisas. Pronto. A aproximação da arte daquilo que ele vai fazer, vai fazendo com o quê? Com que a sua empresa, a minha empresa, ela ganhe visibilidade. Ela ganha visibilidade. Olha, esse cara aqui começou apertando parafuso. Hoje ele é meu gerente de hospedagem, é meu gerente de recepção, é o maître de um dos nossos restaurantes. Então, o empregador também tem que ter esse momento de reflexão. E hoje está muito difícil. Hoje está difícil, porque as pessoas os grandes empresários, os empresários de renome, com empresas que foi construída sob o guarda-chuva, né, do investimento, estão se vendo em apuros. Por quê? Porque a mão de obra, em algum momento, ela começou a ficar como um craquelê, né? Cheio de... E aí você precisa. E você tem que ter. Quando você coloca uma pessoa na sua empresa, aonde ela começa a ficar deficiente, o insucesso aparece logo. A minha empresa, eu, Casagrande, Hospitalidade de Gramado, posso errar? Sim, posso. Posso errar. Posso usar uma palavra numa mensagem dúbia, posso usar uma palavra que tenha um sentido naquele momento para mim, mas para a pessoa que está lendo tem um outro sentido. E aí ela tem todo o direito de voltar e perguntar a Casagrande, olha, tem essa palavra, ela oferece sentido, olha, para mim eu defendo que não. Então, assim, são pequenos ajustes nas nossas condutas que merecem, né, essa atenção. E eu sempre digo assim que uma empresa, quando eu abro uma empresa que pode ser de R$1,99, eu não vou botar uma cortina na vitrine, eu vou tirar essa cortina. Eu quero que todo mundo que passe na calçada encontre o produto ali dentro. Vou manter essa limpa, essa prateleira limpa, vou manter os produtos sem o pó. Então, da mesma forma como eu, dono da minha empresa, eu tenho que ter condutas, né, que possam
gerar essa curiosidade do empregador, ok? Muito obrigado pelo tempo e agora estaremos aí fazendo daqui a pouco mais outras reflexões. Muito obrigado.